Fala geral, eu sou o Deuseno Braga, começando aqui mais um episódio do Arquibancada, segunda temporada 2023. Esse é o nosso episódio de número 28, eu falo aqui diretamente do litoral do Piauí, Parnaíba, e aqui comigo, como sempre, Edmo Campos, direto de Teresina. Olá pessoal, olá Deuseno. Tudo bom? Tudo bem. Como é que tá de carnaval? Paradão. Bloco do Paradão? Bloco do eu sozinho. Sai fora, isso aí é o meu bloco. Não, tô brincando, não tô sozinho não, óbvio, né, mas tá parado esse ano. Então o pessoal ainda não voltou aí da pandemia. Na verdade, tá voltando tudo aqui em Teresina, mas eu aqui acho que não entrei no clima ainda, carnavalesco. Eu tô até com medo, né, dessa volta aí, esse pessoal solto aí depois de tantos anos. Pois é, cara, tá complicado aqui. Então tá, fora o Carnaval Paradão, tem algum recadinho pra dar hoje? Não, hoje eu só queria mencionar que hoje no dia 13 de fevereiro, data que estamos gravando, é o Dia Mundial do Rádio, né? É, exatamente, Dia Mundial do Rádio, e que não deixa de ser o que nós fazemos aqui, né? Só que uma versão de uma tecnologia diferente. Exatamente. 4.0, digamos. Rádio 4.0 é o podcast. Mas é muito legal, cara. Eu tava ouvindo um programa de rádio sobre rádio e a influência do rádio ainda hoje é muito forte no Brasil, né? É uma das formas mais democráticas de comunicação por todo o território nacional. É verdade, eu diria que nas Américas inteiras ainda. Aí fica aí nossa homenagem a nossos colegas radialistas. Posso chamar de colega, né? Eu acho que sim. Os gigantes por onde nós estamos sobre os ombros. Exatamente. Cara, é engraçado, né? Falando aqui sobre rádio, eu lembro que desde muito pequeno eu sempre gostei muito de ouvir rádio. Meio que simulava que eu estava fazendo um programa. Até porque também gosto muito de música, né? E antigamente o rádio era nossa grande influência musical, né, era cara? A porta de entrada pra muita coisa que estava acontecendo no mundo, né? Era, exatamente. Aí eu peguei ali o finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, o rádio influenciou bastante meu gosto musical. E eu tinha, assim, meio que um sonho de ser radialista. Eu acho que todo mundo teve um pouquinho desse sonho naquela época, né? É, cara. É engraçado, né? Como o rádio te transporta. Você não necessariamente precisa estar com a atenção absoluta, eu digo visual, num determinado conteúdo, sim, sim. Pra você absorver. É o que acontece com os podcasts, né? Hoje em dia, a gente acaba tendo, assim, uma certa intimidade, digamos, né? Com a pessoa que está falando do outro lado. Eu mesmo me sinto amigo de vários podcasters, mesmo sem conhecer nenhum, né? É engraçado, né? Porque tem um exercício de imaginação que a gente tem que fazer. Isso parece que muito forte, deixa cara. A gente mais ligado ainda naquela pessoa que tá falando com a gente, né? É verdade, muito interessante. Engraçado, e aqui também esse movimento de valorização do rádio, aqui em Teresina tá acontecendo um revival? Um revival aqui do anúncio das listas dos aprovados, né? Hoje eu tava ouvindo uma rádio local, a lista dos aprovados do IFP, né? Isso era muito característico, cara, no vestibular. Era, cara. E às vezes era o único meio das pessoas terem essa informação, né? Verdade. Porque saía no jornal, mas em muitos lugares o jornal não chegava no mesmo dia. É, e aí a galera ficava ali no pé do rádio só escutando pra ver se o seu nome ou de nome de um familiar saiu, né, na lista de aprovados. Muito legal, cara, porque apesar de a lista sair na internet também, óbvio, né? Mas esse resgate aí da lista dos aprovados, né? Eles fazem questão de mencionar o nome dos aprovados no rádio. Acaba que o pessoal hoje tá gravando o nome saindo na rádio pra poder postar na internet. Um caminho reverso, né? Cara, que legal. Não tava sabendo dessa última, não. Muito legal. E eu achei legal isso aí, cara, esse resgate. Lembrou a minha época. A nossa, né, Deus lembra? Realmente, eu lembrei na hora, né, do vestibular, agora aí no Instituto Federal, né? É, e também o jornal, você recortava a listinha com o nome dos aprovados. Sim, sim, o pessoal guardava o recorte de jornal também. É, eu guardei a minha durante muito tempo mesmo. Legal, cara, muito massa. E é isso. Temos essa homenagem à rádio, né? O rádio. Eu lembro que na casa da minha avó, eu adorava o rádio dela, porque era um rádio a válvula antiquíssimo, cara. Era muito legal aquele troço. Pois é, meu avô também gostava muito de ouvir o rádio muito cedo, inclusive. Rádio AM. Exatamente. Não lembro qual era a marca. Qual era, cara? Tinha uma marca muito famosa. Era Motorola, não, né? Tinha Motorola também, mas tinha. Não lembro da marca da minha avó. E é isso. Fica a nossa homenagem ao rádio. Exatamente. Esse serviço que ainda é também de muita utilidade pública, além de entretenimento. E pegando o gancho dessa história de serviço de utilidade pública, rádio, entretenimento, podcast,
O episódio de hoje tem tudo a ver com isso, não é mesmo, seu Edmond? A gente vai falar hoje sobre segurança em edifícios, até onde a arquitetura está envolvida nesse processo, nessa cultura da segurança nos edifícios. E para isso a gente convidou um especialista em segurança, arquiteto e urbanista, nosso colega também na época da UFP. Exatamente, contemporâneo. Carlos Kaiser. Exatamente. Pois então, venham com a gente, vamos entender quais são as responsabilidades e atribuições do arquiteto e urbanista nessas questões, o papel também do poder público. Exatamente, falou e disse. Pois é isso, recadinhos de sempre, acompanha a gente no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, no seu agregador de podcast favorito, que eu tenho certeza que nós estaremos lá para você ouvir. Não esqueça também de dar 5 estrelas, principalmente no Apple Podcast e no Spotify, e assinar o nosso feed para que a gente continue trazendo cada vez mais conteúdo para você aqui quinzenalmente. Bora lá. Partiu! Bom, minha gente, a gente sempre busca aqui trazer temas relevantes para você que é arquiteto, para você que é urbanista, para você que é estudante de arquitetura, da área da construção civil como um todo, também para você que é leigo, que é atravessado pelo nosso trabalho, porque nós vivemos em cidades, convivemos com construções o tempo inteiro, elas fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas histórias, só que nem tudo são flores. Às vezes também a gente tem que abordar aqui temas delicados para a sociedade como um todo, e como o tema de hoje é segurança em edificações, a gente tem que tocar em algumas tragédias que aconteceram, como o da Boate Kiss, que está completando agora 10 anos, e aconteceu também recentemente na Turquia e na Síria, uma série de terremotos muito fortes que provocaram grande destruição naqueles dois países, e com um número altíssimo de vítimas fatais, e que algumas investigações prévias mostram que houve negligência na construção desses edifícios que caíram e que, por estarem em zonas suscetíveis a terremotos, deveriam ter sido construídos com maior rigor para que resistissem a esse tipo de condição geológica. Bom, esses são só 2 exemplos. Não vamos tratar aqui sobre construções que resistam a terremotos, por ser um tema super específico. A gente pode tratar até futuramente disso no outro episódio do Arquibancada, mas a gente refletiu muito sobre essa questão de trazer essa temática aqui no Arquibancada, principalmente em falar sobre o que aconteceu na Boate Kiss lá em Santa Maria, mas resolvemos trazer por entendermos que essas reflexões são importantes para todo mundo e que essa discussão pode contribuir de alguma forma para melhorarmos as condições de segurança de nossas cidades e de nossas edificações. Exatamente, né? Promover reflexões sobre a segurança em edifícios, né, Deslane? Exatamente. Nós vamos aqui tratar também das nossas responsabilidades, das responsabilidades dos agentes públicos, órgãos fiscalizadores, vamos tratar também das legislações que são pertinentes a esse assunto e, enfim, como tudo isso pode nos auxiliar a construir ambientes cada vez mais seguros para todos. Exato. É bom frisar que no ano passado, né, Deslane, a gente conversou uma prévia, né, de alguns temas que a gente poderia abordar no ano de 2023 e a gente começou a ver alguns fatos que marcariam, e um deles foi exatamente o fato de, em 2023, essa tragédia completar 10 anos. Eu nem sabia que iríamos ter alguns documentários nos streams, enfim, era uma motivação que a gente já carregava antes de saber desse burburinho que é pertinente até também para poder alertar a sociedade em relação a fatos como esse. A gente até que relutou, né, um pouco no início, né, Deslane, sobre o tema. Sim, sim. Por ser um tema delicado, por ser um tema que pode mexer em algumas feridas, a gente não sabe até onde nosso podcast alcança. É verdade. Então a gente precisa tratar o assunto com seriedade. Isso, nós acabamos vendo que era um assunto que era muito pertinente e muito relevante. Nós estamos aqui trazendo nossa perspectiva para darmos como arquitetos nossa contribuição para esse tema. E para isso a gente convidou um colega de longa data aqui, o Carlos Kaiser, arquiteto e urbanista. Queria que você se apresentasse, Kaiser. Fala um pouco aí da sua trajetória na arquitetura e nessa área de segurança predial. Meu nome é Carlos Kaiser, sou arquiteto urbanista. Comecei minha carreira acadêmica, na verdade, até na administração de empresas. Em seguida fui fazer engenharia civil e aí já, acho que depois do primeiro ano de engenharia, eu estagiava num banco e tinha uma amiga. E conseguia viver, mesmo assim. Eu era mais leve que o Deslane, pesava uns 20 quilos menos, não comia direito. Nós somos contemporâneos na Universidade Federal do Piauí, só pra frisar. Exatamente. E aí eu fiz engenharia e aí quando eu estagiava lá no banco, tinha uma amiga minha que ela fazia computação na UESP e ela fazia arquitetura. E eu via, assim, os projetos, eu falei assim, caramba, eu tô na engenharia só vendo números. E a vida inteira eu desenhei. E aí eu falei, acho que eu tô no lugar errado. Aí eu fiz vestibular pra arquitetura, passei. Mas você fazia engenharia na Federal também? Na Federal também. Ah.
Fazia engenharia e arquitetura lá. E aí chegou um momento que aí eu falei, peraí, eu tô me formando aqui em administração, aí ainda fui ser bancário, aí eu larguei a engenharia e aí eu fiquei assim, bancário, fazendo arquitetura, acadêmico de arquitetura. Aí falei, cara, aí nessa época eu abri uma empresa do meu pai, eu não sei fazer só uma coisa não. Eu tô aqui admirado, né? Você vê, antes eu já sabia AutoCAD porque eu fazia mapas de cidades, fiz vários mapas de cidades, atualização de base cartográfica eu fazia. Então foi assim, eu aprendi AutoCAD não para desenhar arquitetura, eu desenhei para desenhar mapas, eu aprendi para desenhar mapas de projetos de rede de telefonia fixa. Então já tinha essa familiaridade, né? Tinha. E aí eu lá, só cálculo, limite, derivada, gradiente, caramba, o que que eu tô fazendo aqui? Aí eu me vi mais ambientado dentro do ambiente realmente da arquitetura e gostei. Aí não finalizei engenharia, fiz só até metade, mas aí eu me graduei em administração de empresas e arquitetura e urbanismo. Em seguida, fiz pós-graduação em gerenciamento de recursos ambientais. Aí foi uns 8, 9 anos arquiteto de varejo para uma rede de lojas. Então fiz bastante projetos de escritórios, iluminação, layout de lojas, reforma, né, de edificações. Tive essa vivência de arquitetura de varejo, né, por um bom tempo, e em seguida foi arquitetura institucional. E aí também iniciei dando aulas, né? Eu já dava aulas para os cursos SESC, Senat, de AutoCAD, de programas de 2D e 3D voltados a desenho e modelagem 3D. E aí eu entrei no mundo acadêmico estudando o tempo inteiro, né? Muito bom. E em que momento você começou a se interessar mais pelo assunto segurança em edificações? Dentro lá da arquitetura de varejo, já começou ali o primeiro contato com a NR 23. Com o quê? NR, norma regulamentadora. Norma regulamentadora, NR, né? NR 23. Ah, tá. Relativa à prevenção de incêndio. Ele emendou aqui uma sigla que eu... Te pegou desprevenido, hein? Olha, me desculpe, realmente, eu falo muito NBR. Não, tudo bem, tranquilo, é porque eu não tava esperando. Só isso. Mas é interessante, cara, porque desde sempre você trabalhou com um tipo de arquitetura que é voltado para um grande público. Cara, mesmo privada, mesmo comercial, mas pra muita gente, envolve muita gente, né? Que é uma abordagem totalmente diferente, né? De uma residência, né? Ah, com certeza. Mas essa memória, de 100 registros de RT que eu tenho, menos de 5% é residência. Mais de 90% aí do teu trabalho é voltado para o grande público, né? São projetos de grande população e também do urbanismo também tem, né? Lounge principalmente também. Urbanismo. Né? E sempre tudo que é parecido de normas relativa a alguma edificação, qualquer um do povo pode entrar, seja totalmente público ou privado de uso público, aí a gente tem que se inteirar das normas. E como também dei aula de engenharia de segurança, então aí eu tinha que estudar bastante direito também. Então, às vezes eu tava aqui falando aqui, olha, acidente de trabalho, NR18, vamos acessar aqui. Antigamente, o TRT, acho que lá para até 2017, 2018, você tinha um acesso maior aos dados dos processos. TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Hoje não há mais essa facilidade toda. Mas eu chegava assim, olha, vamos ver algum acidente aqui de queda em altura. Então a gente acessava, né? Eu já pesquisava previamente, mas eu mostrava lá na turma, olha, o que acontece, como é que é o processo, né? Quanto tempo dura, como é que é a tipificação do acidente de trabalho, onde tem um nexo causal, que vai dar ganho de causa ou não para a pessoa que sofreu, quais são as consequências para o empregador. Então a gente foi se inteirando ali muito com a parte de direito, né? De responsabilidades do arquiteto, do contratante, do mundo da construção civil. A quem é devido o quê? Então é por aí, minha carreira vem sendo conduzida para essa área, né, de fato, né, de segurança, que é super importante. Exatamente. Bom, o Kaiser não chegou a mencionar, mas ele também faz parte do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, que está atrelado ao CAU-BR. E vamos entrar aqui um pouco no assunto, falando um pouco sobre responsabilidades técnicas. A gente precisa também abordar esse tema, que é importante para quem está começando na carreira, mas também para quem já atua há algum tempo. Que é sobre as atribuições do profissional de arquitetura na segurança em edifícios, né? E a importância das responsabilidades técnicas para a sociedade. A gente também tem que lembrar da função do CAU, que é exatamente proteger a sociedade. As autarquias profissionais, elas servem para isso. Elas servem para salvaguardar a segurança da sociedade contra a má utilização do conhecimento profissional daquela área, né? Então, da mesma forma, o Conselho Regional de Medicina, o CREA, o CAU, todos servem para proteger a sociedade contra o mal profissional, né? O exercício errôneo ou danoso para a sociedade daquele que é inscrito naquela autarquia profissional. Você tem ali as responsabilidades civis, você tem responsabilidade criminal, responsabilidade administrativa,
administrativa, também responsabilidade ética, né, que é dentro do ambiente do CAL, né, você pode sofrer vários processos até ao mesmo tempo. E, inclusive, até nas aulas eu costumo dizer que, olha, o cara que mais pode sofrer um processo na vida é o servidor público, porque além dos demais, ele sofre processo administrativo também. E aí também tem aquele entendimento que um processo não anula o outro. Eles podem correr paralelamente, apenas tem que se ver que se o profissional ali, o acusado de algum mal feito, se ele está dentro dos processos que ele está sofrendo, ele está sofrendo também um penal, e na investigação ali do inquérito, né, do processo, quando finda, ele é inocentado, ou seja, ele se provou o nexo da atividade profissional do arquiteto com o fato, se ali viu-se a inocência dele, então aí somente nesses casos os outros processos podem findar-se, mas eles andam separados. Então é deixar bem claro isso também. E também assim, lembrar o nosso colega arquiteto O estudante, né? ou estudante, que nossa abrangência de atribuições é enorme. É enorme. Mais de 270 atribuições. A gente vende serviço. Então, como a gente vende serviço, esse serviço pode se dar de várias formas, né? Eu posso vender um projeto, eu posso vender um acompanhamento de obra e posso vender também uma execução de obra. Então, cada um deles ali... Além da própria fiscalização. Isso, a atividade de fiscalização também. Então, cada uma dessas aí tem suas responsabilidades. E aí, tem a lei que vai tipificar a responsabilidade envolvida no caso, né? Então, você tem ali relações de trabalho que são lá do Código do Consumidor, você está vendendo serviço, né? Então, tem também suas penalidades lá no Código do Consumidor. Quando sua atividade decorre em dano patrimonial, tem também o direito civil, que também vai tipificar ali sua responsabilidade, suas penalidades. Se a sua atuação incorreu em algum crime na esfera administrativa, então você vai sofrer um processo administrativo. Se você fez algum mal feito que decorreu em algum crime tipificado na legislação penal, nas leis extravagantes, então ali também vai ser tipificado dentro de um crime, você vai responder a um processo penal. Então são várias. E se você também, né, comete alguma falta de ética, isso acontece, infelizmente, às vezes até comum. Você é contratado para fazer uma atividade em que você não tem um conhecimento suficiente para fazer aquela atividade. Então aquilo ali pode correr também em processo lá no Conselho de Ética do CAL, né? Então são várias frentes, né? Então você tem que andar na linha. No caso aí, Kaiser, mostrar também a importância de você se capacitar para você ser um profissional que possa prestar um serviço seguro para seu cliente, para a sociedade, e sabendo que esse serviço, ele pode mudar a vida de muitas pessoas, tanto pro bem como pro mal, né? Como acontecem acidentes como o que aconteceu aqui no restaurante Vasto aqui em Teresina, que literalmente explodiu. Como também o caso da Boate Kiss, que a gente vai falar daqui a pouco. É um cálculo errado que fez cair a laje ali em Terras Alphaville, né? Teve esse caso também, né? Caiu uma laje lá de uma residência. A gente tá falando mais focado nesse lance das instalações, mas também foi bom ter lembrado que começa pela própria estrutura do edifício. Você precisa ter aquela estrutura de uma forma segura. Olha, recentemente, é um caso aí que merece atenção, foi chamado a falar sobre alguns riscos que há ali no centro da cidade de Teresina. O centro é solto, parece que não há legislação ali, parece que não há prefeitura atuante. Centros de cidades largados, você não pode dizer que é algo incomum. Então tem muito prédio abandonado. As relações de consumo mudaram de tal forma que a gente não tem necessidade alguma de ir pro centro fazer uma compra. Você compra no Amazon, você compra no eBay, Mercado Livre, e recebe sua mercadoria em casa. Num tempo até realmente bem curto, muitas vezes. Então tem muitos prédios que no passado tinham função, mas que perderam a função e estão lá abandonados. Vazio urbano, né? Vazio urbano. E tem prédios que são da esfera pública, prédios municipais, estaduais, federais, que estão lá e estão abandonados. Não há vontade pública alguma de reaver a função, alguns até a função realmente se extinguiu. A função daquele órgão foi extinta. Por exemplo, o INPS, não tem INPS. Foi extinto e virou INSS, né? Nacional Seguridade. Então, tem um prédio lá que no passado, anos 60, ele era o mais alto de Teresina. Sim. Né? Ali na Praça João Luiz Ferreira, né? Isso. O prédio ali, ele por muito tempo, ele era um exemplo da edificação de Teresina. Mas hoje é abandonado. E vê só, quanto tempo aquilo ali está abandonado? Como está a estrutura, né? A superestrutura dela? Está ainda exostática? Talvez não. O prédio pode ter algum comprometimento estrutural. Eu lembro que já 2006, 2012, até o CREA também, olha... Sim, já tinha tentado para possíveis problemas nesse prédio, né? Mas o poder público entrou em inação e nada fez. Então, dentro da cidade, no andar do transeunte, até mesmo andando pela cidade, a gente tá ali sob a potencialidade de riscos. Caiu uma marquise, houve já desabamento de edificação. Teve uma casa ali em frente ao antigo Itaú que ela caiu. Sorte que ela caiu em momento que não era horário comercial nem nada. Contar com a sorte nem sempre é bom. Eu diria quase nunca. Eu quando ando com meus sobrinhos, eu sempre falo, evita tocar em poste, evita pisar em tampa de bueiro e evita passar sob marquise. Sempre falo isso pra eles. Porque o poder público, em frente à necessidade dele de dar segurança para as pessoas, ele tá em
disfunção. Ele não atua da forma devida. É lento, né, cara? É tudo lento. E outras vezes, o cara simplesmente diz, olha, no caso desse prédio, pra gente demolir precisa de um laudo. Quem vai pagar o laudo? Aí, não paga. Aí fica um passando para outro. Não tem interesse algum. Mas aí acontece uma tragédia, morrem pessoas, cara, tá há 20 anos aquela situação lá. Sim, abandonado. As marquises, muitas vezes a comunicação visual, você vê uma comunicação por cima da marquise, aquela marquise ali tá deteriorando há algum tempo e você nem vê. É isso que eu ia falar. Muitas vezes tem projetos de comunicação visual que realmente esconde tudo que tá acontecendo ali por baixo daquela estrutura. Né? Difícil até de você ter uma inspeção. É um retrofit que mascara. E a maioria dos imóveis são alugados. E aí, o cara que tá alugando não quer pagar, não vai desembolsar aquilo. E o cara que é o dono, o verdadeiro dono do imóvel, nem tá sabendo, nem se preocupa também. Então, não há fiscalização por parte do município. Houve até, para edificações novas, empresas novas que se instalam, aquela necessidade de você mostrar, olha, tem aqui impermeabilização, tem acessibilidade, tá, mas vamos fazer uma vistoria realmente para ver se tem risco no seu imóvel. A gente tem que lembrar sempre que o nosso curso é muito focado principalmente na concepção. Aqui e acolá a gente aborda de uma forma mais detalhada a construção, a execução, mas precisamos também ficar atentos cada vez mais como profissionais responsáveis à própria manutenção, né? Então existe o antes, durante e o depois. E o contínuo. E o contínuo, existe um ciclo. Um edifício é um ciclo. Você precisa primeiro conceber de forma adequada, mas também as manutenções, por mais que seja um belo de um edifício bem projetado, todo edifício precisa de manutenção, como você falou. Um dos maiores edifícios de Teresina na década passadas aí, e que hoje se tornou um potencial problema, né? Um potencial risco exatamente para a população. Precisamos ter consciência e responsabilidade do que estamos colocando no ambiente à nossa volta, né? Do que estamos construindo. É verdade, sim. Eu vejo que a inação do poder público é tamanha que os custos de tudo, quando é preventivo, são menores. E quando é corretivo, são maiores. E parece que a gente se acostumou, tem uma cultura, não, deixa acontecer a tragédia. Isso a gente vê. Nunca é preventivo. Nosso país, né? A gente fala até a nível nacional. Porque do mesmo jeito que acontece, explodiu o restaurante, caiu marquise, acontece no Piauí, Ceará, Brasília. Brasília caiu foi aqueles viadutos, caiu. É verdade, cara. Então, o que é que chegou a esse ponto? No mínimo, muito tempo de negligência. Exatamente. Eu sou caiaqueiro também, né? Olha aí. Gosto de fazer trilha 4x4, bicicleta, caiaque, trilha náutica. Tô fora. Aí, eu tava remando ali outro dia, lá no Rio, e, cara, eu fui lá na Ponte Metálica, vi os pilares lá. De caiaque, né? De caiaque, eu tava ali na frente, tirei foto. Falei, caramba, não passo mais aqui nessa ponte, não. A gente vê, tá deteriorado lá. Sério, tá corroído mesmo. Aqui na ponte... A ponte metálica, Timon Teresina. A ponte que liga Teresina a Timon, né? Pra quem não sabe. Tem uma ponte, né? Uma ponte metálica que liga Teresina a Timon. A primeira ponte fez essa ligação e ela é muito antiga, né? Então, ela é a estrutura metálica e é mista, né? Porque a parte de cima é metálica, tem os tubulões e os tubulões têm uma grande almofada e em cima da almofada que cresce a estrutura metálica, né? Os tubulões, as estacas que estão chegando nessa almofada de concreto, elas estão com a estrutura metálica à vista. Tem umas que a gente vê assim através. Meu Deus do céu. O ouvinte aqui vai ficar procurando pontes metálicas na sua cidade também. Nossa Senhora. Olha, Shigeru Ban, ele é um japonês, eu sou fã. É o arquiteto do desastre, né? Ele é conhecido. Mas o que é que ele diz? Eu fiz essa relação porque, geralmente, quando eu falo de alguma coisa, eu tô apontando isso, vai cair aqui, sabe? Aí eu sei, preocupado. Eu sou arquiteto do desastre aqui de Teresina, porque só falo de patologia, sabe? Caramba. Mas é importante ter alguma voz, né, cara? Sim, alguém que olhe pra isso. Eu sou orientador também do TCC, então fico estudando muita coisa. Muitas vezes eu estudo coisas que não são próprias, assim, do arquiteto, mas que complementam o cenário maior. Então, outra vez fui chamado para falar sobre aquela obra ali da Almero, onde, infelizmente, a professora perdeu a vida ali, entrou com um carro. Na enchente, né? Isso, na enchente. Então, é drenagem urbana. E eu sou fascinado por drenagem urbana. Então, a gente estava ali conversando, falando, e falei, olha, veja só, o histórico desta obra é um problema antigo. O cálculo para fazer uma obra dessa, esse cálculo aí, ele é antigo. Ou seja, certamente essa obra foi feita e ela não vai ter a ação para absorver toda a necessidade atual, porque no momento que foi feito o cálculo e toda a impermeabilização maior que foi aumentada no redor daquela subbacia, acho que é a subbacia 16 do lado direito, né, do rio. Sim, como a impermeabilização do solo aumentou, vai ter mais água na superfície em períodos de chuva. E a obra de drenagem que foi feita com cálculo antigo não vai mais dar conta daquela quantidade de água que tem na superfície daquele trecho. Não vai. Então, a primeira chuva realmente forte, de 80 milímetros, por algumas horas ele suportou, mas depois começou a encher novamente, sabe? Eu até falo assim, olha, se a volumetria
volumetria, o volume realmente for muito grande, evita aquela área. Ela vai estar muito semelhante ao que era antes mesmo da obra. E aí também vale se ressaltar que o cidadão também tem suas responsabilidades. Às vezes a drenagem, o poder de escoamento, de absorver as águas superficiais é diminuída simplesmente porque o cara não põe o lixo no lugar correto. Então põe ali o lixo na rua, vem a enxurrada, leva e tampa. E vai diminuindo a capacidade de absorção daqueles elementos drenantes. E a gente tem aqui até um episódio que é dedicado à drenagem urbana, que é o episódio número 7. Águas Urbanas, o nome do episódio, com a professora Ticiane Pessoa. Conheço Ticiane. Nossa, foi uma aula que ela nos deu aqui. Ela sabe muito, cara. Cara, coincidentemente, foi 1 ou 2 dias antes daquele acidente que a professora morreu. Foi. Foi assim, cara, uma triste coincidência e eu fiquei muito comovida, inclusive porque a gente tocou naquele trecho da Homero. Foi, né? E a gente falou justamente disso também, como são projetos complexos e que demoram muito para serem implementados e realizados, finalizados, eles já podem chegar com certa defasagem, né? Todo projeto de grande valor de pecúnio, né, são valores altos, até mesmo as construtoras que têm capacidade técnica, elas iniciam, mas é muito comum, em algum momento ali da relação do contratante e do contratado, né, poder público e a empreiteira, ter algum problema e se cessa, embarga a obra, e aí vai se mudando de construtora, e é um processo que vai se estendendo aí 10, 15, 20 anos, desde o início até o fim da obra. Então, quando ela findou, ela tá defasada, tá muito defasada às vezes. Então, o motivo, né, o objeto daquela licitação já virou outro no decorrer do tempo. O contratado não absorve mais a demanda atual. Jogou parte do dinheiro fora, né? Voltando aqui à questão das atribuições dos arquitetos e urbanistas, é bom te frisar aqui as atribuições dos arquitetos e urbanistas. Você que está em dúvida em relação ao que é que você pode fazer ou não fazer, está relatado na resolução do CAU-BR número 21, onde temos elencado várias atividades onde o arquiteto pode ser especialista. Lembrando que sempre é necessário estar de olho nas normativas, nas normas, que elas vão sempre sendo alteradas. Então, um especialista ainda é a melhor alternativa caso você queira procurar um profissional da área. Exatamente. E, inclusive, até quando você se especializa, tem uma pós-graduação, seja nível de especialização, mestrado, doutorado, você vai lá e registra no CAU. Você pode agregar, né? Isso. E se você tiver alguma dúvida sobre essas habilidades, você vai lá também, de domínio público, né? Você procura, né? A resolução 51 tem lá as responsabilidades, o que é que o arquiteto vende, qual a responsabilidade, inclusive menciona até as penas, no caso em que o arquiteto incorra realmente em alguma falta. Você pode consultar facilmente. E falando ainda da resolução 21, Kaiser, é lá também que a gente encontra as diretrizes para elaboração de planos de combate à prevenção de incêndio, não é isso mesmo? Exatamente. Fala um pouco como é que é exatamente um projeto de prevenção de combate a incêndio. O que é que ele contempla? É o seguinte, tem primeiro a classificação, né? Você vai ver a edificação com a finalidade, né? Então tem uma classificação quanto à utilidade. Só para deixar claro que cada edificação tem um nível de complexidade em relação ao combate a incêndio, né? Um posto de gasolina não tem a mesma complexidade de uma casa. Não. Olha, é toda classificação de risco, alto, médio ou baixo. Você vai ver quantos metros quadrados é, acima ou abaixo de 900 metros quadrados. Você vai ver a utilização, aí tem as classificações A, B, C, D e as subclassificações em escola, tipo E, aí tem tipo E1, E2, E3, são subclassificações dentro de uma classificação maior de utilidade. A altura do prédio também entra, carga térmica, o material que está lá dentro, né? Por exemplo, se tem uma escola, a escola tem muitas carteiras que são de madeira, aquilo ali entra dentro do cálculo, né, de material que pode ser possivelmente pegar fogo. Então são os valores de carga térmica que são calculados, 300 MJ por metro quadrado, e vai em classificações. Depois que você juntou todas essas características, tem uns quadros, né, que você vê lá no decreto, né, do governo do estado, que você vê que tipo de equipamento vai ser necessário para um plano de prevenção e combate a incêndio. E lembrando que, pessoal, isso tem que ficar claro, um projeto bem feito, ele é feito apenas para debelar o início do incêndio. Os extintores, eles estão ali, a sinalização de emergência, a iluminação de emergência está ali para te auxiliar a debelar o princípio do incêndio. O incêndio em si é o corpo de bombeiros. É prevenção, né? Por isso que o nome é prevenção, né? Então ele vai tratar apenas do ocorreu realmente um incêndio, ele vai tratar do princípio. Debelar um incêndio de grandes proporções é o corpo de bombeiros. É um combate inicial que é para justamente preparar o terreno para o corpo de bombeiros chegar, né? Porque às vezes o que acontece? Uma equipe bem treinada, por exemplo, se tem hidrante na edificação, então tem também aquela pessoal que foi treinado dentro da equipe dos trabalhadores. A brigada, né? Exatamente, a brigada de incêndio é treinada até pelo corpo de bombeiros, né? O pessoal faz a inscrição, vai no corpo de bombeiros, faz o treinamento de brigada de incêndio e tá lá apto, né? A manusear o mangotinho, o hidrante, os extintores, a classificação de fogo, A, B, C, D, K. Então tem que ficar claro realmente que tudo ali que a gente faz em projeto é apenas para develar o princípio. E aí ressalta também o papel do urbanista, que é o seguinte, se ele tá ali desenvolvendo um loteamento, por exemplo, alguma coisa
coisa maior, um bairro, né, tá fazendo um bairro novo da cidade, ele tem que lembrar, se houver um incêndio lá, uma viatura do Corpo de Bombeiros chega lá, entendeu? Condomínios verticais. Também a questão do próprio uso, né? Você estabelecer essa setorização, por mais que hoje em dia a tendência é que você tenha essa setorização mais miscigenada, digamos assim, para você ter áreas mais adequadas para certos usos, onde você de repente possa ter uma facilidade num momento desse, ter um atendimento mais rápido. É eficaz, eficiente, eficaz e efetivo. Vê só, tem várias zonas da cidade que o Corpo de Bombeiros não consegue levar a viatura até lá. A viatura... Você acabou de falar tudo que eu acabei de dizer. Numa frase menor, né? Vê só, o peso que é uma viatura daquelas são 20 toneladas. Às vezes ele tem até a entrada lá, porque também você tem que ter uma largura e uma altura, né, pra viatura entrar. Mas o piso não aguenta. Se tiver uma galeria embaixo, então... Cai tudo. Então tem vários prédios de Teresina que, se houver um incêndio, esse incêndio ele não vai ser combatido com a viatura com a escada Magírios lá, não vai. E aí dentro da proteção da edificação, além do prevenção e combate a incêndio, a gente tem que também falar do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né, que é importantíssimo, porque muitas vezes o incêndio vem de um projeto desse mal feito. Agora hoje, felizmente até eu digo isso, em relação aos engenheiros eletricistas, ficou realmente em cargo deles. Antigamente a legislação pra gente fazer um projeto desses era uma NBR pequenininha, 3, 4 folhas, hoje é um livro. E muda o tempo inteiro, né, cara? Vai atualizando, né? Ele vai adequando, né, vai melhorando com o tempo. Mas realmente, quando a gente fala aqui de prevenção e combate a incêndio, tem vários elementos de classificação. Você chega numa tabela final e essa tabela final, são várias tabelas na verdade, são tabelas feitas para o prédio tipo A de menos 900 metros quadrados, os prédios tipo B, C, D, né, cada um tem sua tabelinha. Dessa tabelinha, ela vai dizendo ali o que vai ser necessário para proteger aquela edificação contra uma possibilidade de incêndio, né? Então tem lá a iluminação de emergência, sinalização de emergência, vai haver também os extintores, hidrante, necessidade ou não de hidrante, necessidade ou não de sprinkler, né, que é o chuveiro automático. Então isso vai decorrer da classificação feita. E tudo isso acontecendo antes do projeto em si. Chegando nesse final, e aí você que vai descrever e vai realmente ali projetar para que aquelas necessidades sejam bem atendidas na edificação, né? Porque eu não posso colocar um extintor em qualquer lugar, eu não posso colocar um hidrante em qualquer local. Tem que ter as regras também de instalação dos equipamentos de prevenção e combate. Eu só posso pôr um hidrante a 5 metros de uma entrada. Eu não posso colocar um extintor de água perto de alguma coisa que seja eletrificada. Se eu estou protegendo, por exemplo, um data center, eu não vou botar extintor de pó químico, de PQS. Porque o PQS, se eu acionar em cima de material de informação, computador, laptop, servidores, ele vai corroer as placas. Ou seja, ele vai até combater o incêndio, mas vai dar um prejuízo enorme. Então eu vou botar CO2, eu vou combater através de abaixamento de temperatura e também de retirar o oxigênio ali do sistema. Olha, realmente, para você fazer um bom projeto de prevenção e combate a incêndio, você primeiro tem que entender como é que ocorre um incêndio, tipificação dos materiais A, B, C, D, K, E, metal fosfórico, gorduras, que é a classificação K, o fogo que foi oriundo, que está se propagando ali em material sólido, em materiais líquidos e graxas. Lembrando também que a própria questão da comunicação visual, né, da sinalização visível o tempo inteiro. A própria iluminação de emergência, que precisa resistir a pelo menos 2 horas de fogo e que tem que ficar fora do alcance do usuário. Quantidade de lux mínimo que deve ter no ambiente para ele visualizar a saída, né? A rota de fuga, né, NBR 9077. Tudo isso tem que ser bem estudado, bem embasado em normas técnicas e uma série de NBRs, né? Sim. Então não é um projeto para qualquer um. Na verdade, eu costumo até dizer, é quase que um advogado. Ele tem que saber artigo, legislação e vai somando. NR 23, 9077, 9050, vai somando tudo isso e aí vai gerar um projeto. A pior frase que o arquiteto pode esquecer, né? Você ganha dinheiro, você ganha vida desenhando. Moço, o tanto de norma que a gente tem que saber. Verdade. O desenho é só o finalzinho, né? É só a pontinha do iceberg. Só a conclusão. É só a consequência. Só a consequência. Então, um projeto não é só um desenho, como nem é só uma mera assinatura no cantinho de um papel que tá lá pra cumprir simplesmente uma mera formalidade. Verdade. Ou seja, não é só assinar um papel, né, cara? Olha, isso tem que ser levado tão a sério, porque havendo, por exemplo, da Boate Kiss, então você tem essas responsabilidades ali diretas e indiretas, solidárias. Se uma assinatura dessas aí te pôs numa situação em que alguém perdeu a vida, alguém perdeu sua capacidade de elaborar, então você vai responder criminalmente, civilmente, você vai responder no conselho de ética, você pode perder a capacidade de exercer sua profissão, aquilo que você amava, e você desfigurou quando assinou uma coisa qualquer. Tem que ser dado uma importância muito grande. A importância
que se dá a um projeto, vamos dizer, bem pequeno, um projeto de uma habitação de 45 metros quadrados, tem que ser a mesma se eu tô fazendo um shopping center, se eu tô fazendo a cidade inteira. A responsabilidade sua é sempre grande. Tem alguma vida que vai utilizar aquela edificação ali, você é responsável por isso. Tem que lembrar que exercer a arquitetura não é coisa pra leigo. Não é mesmo? Você projetar um hospital, você projetar uma boate, como foi o caso da Boate Kiss, que por acaso, inclusive, não teve a participação de arquitetos nas escolhas dos materiais. Olha, o arquiteto é uma graduação, vê só que ela anda em várias áreas. Tem a parte de artes, né? Artística ali, que você faz, tem que ser belo, tem que ser bonito. Tem que ser belo. Tem que ser. Você tem uma parte que a gente aprende a fazer cálculo de estrutura de madeira, de concreto, de aço, né? Então tem uma parte de ciências da natureza e tem toda uma legislação. Então o arquiteto, ele é artista, ele calcula, ele é também advogado, porque muitas vezes, olha, nos projetos que eu faço dentro da área penal, a gente tem uma miríade de legislação para atender. Só que se você atender a tudo, o custo por metro quadrado é gigantíssimo, é enorme. Inviabiliza qualquer poder público executar aquela obra. Então o que é que a gente faz? A gente escolhe as coisas principais para atender. E o que você não atende, você vai fazer uma defesa técnica, sabe? O arquiteto tem que ter uma boa redação. Tem que saber defender o projeto. Sim, é verdade. Defender o projeto que ele fez. E outra, tem seu advogado, porque ele vai dizer assim, ó, eu fiz isso, ou eu deixei de fazer isso, porque esta lei é que me permite deixar de fazer isso. Eu entendo que é importante a gente obedecer às regras, mas existem situações que também podem comprometer a vida de outras pessoas caso algum equipamento não seja executado. Não, é o que eu quis dizer ali. Que sim, você sim, pode deixar eu compreendi. Por exemplo, você está fazendo um edifício que é para a pessoa da Polícia Militar, pessoal da ativa. Então você não precisa atender a acessibilidade, porque não vai haver cadeirante naquele ambiente, ele é estritamente de uso militar, é área de segurança, entendeu? Então algumas áreas, aí você tem que fazer a defesa, né, daquilo. Algumas áreas que não sejam de atendimento ao público. Exatamente. Porque você vai ter um perfil de usuário que é muito específico, né? E um perfil de servidor, por exemplo, se eu estou fazendo alguma coisa para o Corpo de Bombeiros, tem algumas áreas que, se alguém está temporariamente sob cadeira de rodas, ele vai direto para licença, porque a atividade dele é de risco, ele não pode estar numa cadeira de rodas naquele ambiente, entendeu? Então é isso que eu estou falando, às vezes você deixa, mas sempre resguardado em legislação. Então é por isso que a gente fala defesa técnica. Às vezes eu deixo de fazer 2, 3 itens, mas a minha defesa técnica para deixar de fazer esses itens é uma redação. Sim. É algo que foi pensado, não saiu do nada, né? Você não deixou de maneira desleixada, você pensou sobre aquilo. Lembrar que essa defesa, você precisa ter ciência da sua responsabilidade em caso lá na frente isso implique alguma situação complicada, né? E eu tô falando de projetos que são analisados por órgão federal. Então a defesa técnica só vai ser aceitada se eles lá aprovarem. E Kaiser, queria que você falasse quais são as principais normas em relação ao arquiteto e urbanista que queira enveredar por essa área. Tem as gerais, NR23, né, norma regulamentadora. NR23. A NBR 9050. Que é a de acessibilidade. A acessibilidade, que aí não está diretamente, mas indiretamente ligada. NBR 9077, saída de emergências. Saída de emergências. Porque dependendo da edificação, você vai ter que ter ali a largura mínima admissível. Sim, sim. Você vai calcular quantas pessoas vão passar ali por minuto. Porta que tem que abrir para fora. O acionador de emergência, aquele de pânico, que você bate, ele é horizontal, ele logo se abre. Luz de emergência. Quantidade mínima de lux, que tem que ter altura de instalação, cor, a informação. Lá na porta da edificação, a quantidade de população máxima do ambiente. Já falando um pouco aqui sobre a Boate Kiss, vendo lá os depoimentos no documentário, foi informado que boa parte das pessoas se desorientaram por conta também da queda de energia. Na verdade, um conjunto de fatores. Tem também a inalação de fumaça, aí a baixa oxigenação do cérebro, o pânico, a falta de sinalização adequada e também, querendo ou não, o consumo de bebida alcoólica, né? Que dependendo da quantidade que você ingere, vai acabar ocasionando uma perda na sua capacidade de discernir situações. Perde sim. E muitos foram até o banheiro, porque o banheiro estava iluminado, achando que aquela era a saída. Acho que não é nem achando que é a saída, é que você, no meio da desorientação... Comportamento de manada. Pois é. Vai ele acha que esse cara tá indo pro lugar certo e vai ser. Isso. Comportamento de manada. Totalmente irracional. Você tá no escuro, desesperado, num ambiente cheio de fumaça, você vê uma luz, você vai procurar pelo menos o conforto de tentar enxergar alguma coisa na sua frente. Desorientado totalmente, né, cara? Tem sempre que lembrar que esse projeto de prevenção e combate de incêndio se destina a pessoas em situação de extremo estresse, pânico, a iluminação tá ruim, excesso de fumaça no ambiente. Então, nesse meio insalubre todo, a pessoa que está dentro da edificação ainda deve ser ainda capaz, né, de visualizar, eu tô vendo uma saída, é para ali que eu tenho que ir. É um projeto que você faz
que tem que ser utilizado da forma mais estressante possível. Lotado, pessoas batendo uma na outra, você tentando respirar, na pior não das consegue. situações, né? E no caso da Boate Kiss, 1/3 das vítimas foram encontradas nessa situação, né? Junto ao banheiro. Foram 80 corpos foram encontrados no banheiro. Lembrando que, num caso desses aí, por exemplo, a quantidade de óbitos, ela não ocorre somente ali naquele momento, né? Muitas vezes a pessoa inalou bastante fumaça, ar quente. Você inalar o ar quente, ele vai queimar lá os alvéolos, né? As trocas gasosas vão ser diminuídas. A sua capacidade de oxigenar os tecidos diminui. A homeostase do seu corpo se desfaz. O corpo fica incapaz de manter suas funções sozinho, sem condições de manter seu próprio equilíbrio. Então, às vezes, você vai para uma CTI, vai para a UTI, e o óbito vai ocorrer 2, 3, um mês depois. Que é o que aconteceu com alguns. Sim. Ainda assim, é decorrência do incêndio, do fato gerador do incêndio em si. Sim. E há também diretrizes de projetos que são provenientes do Corpo de Bombeiros, não é isso? Tem as instruções técnicas que são emitidas pelos Corpos de Bombeiros, né? Atualmente aqui no Piauí são uns 44 instruções técnicas, desde identificação das nomenclaturas, né? Os conceitos, identificação dos tipos de fogo, classes de fogo, carga de incêndio. Cada uma tem sua instrução técnica para aquilo, né? Iluminação de emergência, sinalização de emergência. Perfeito. Isso está no site do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí. Você pode acessar lá, tem lá a legislação, tem lá a instrução técnica e tem lá as 44 para você baixar e estudar. A instrução técnica para sprinkler, tem a instrução técnica para extintores. Para os dimensionamentos. Dimensionamento. E tem um decreto também, né? É do governo do Estado do Piauí que foi feito, que você também deve consultar e tem lá todas as tabelinhas que vão te dizer, por tipo de classificação anteriormente feita pelo profissional, que tipo de equipamento de prevenção e combate a incêndio precisa. O número dela é o decreto 5.483. Esse aí vai dispor sobre a competência do Corpo de Bombeiros e o decreto 17688 de 2018, lá que vai listar as tabelinhas que vão te classificar e dizer que tipo de equipamento que vai ser necessário ter aquela edificação para prevenção e combate a incêndio. Perfeito. Achei interessante alocar essa legislação no tempo. Sim, muito bom. São 10 anos da Boate Kiss, mas lembrar que antes da Boate Kiss, como é hoje também, né? O que acontece é o seguinte, todos os estados têm o seu corpo de bombeiros militar daquele estado. E eles emitem suas instruções técnicas, né? Ou seja, tem uma legislação, ela não é unificada no país todo, porque a missão de combater o incêndio é de competência do estado. Sim, é bom entender quem é que... Quem tem a competência, né? Exatamente. Então, o estado tem a sua legislação para prevenção e combate. Ele institui o corpo de bombeiros daquele estado e o corpo de bombeiros, ele emite as instruções técnicas. E o que acontece é o seguinte, cada estado tem a sua legislação e, às vezes, uma legislação é diferente da outra, né? Isso antes do evento Boate Kiss. Certo. Então, depois que houve aquele evento lá, o que aconteceu? Os corpos de bombeiros perceberam, olha, a nossa legislação, ela não é tão boa quanto a do estado tal. A do estado tal é melhor. E o que você viu? Qual estado brasileiro ocorreu mais incêndios, não por inação, mas pelo tamanho do estado, pela atividade do estado, pela população do estado, a quantidade de edificações, o desenvolvimento socioeconômico do estado? São Paulo? Então, São Paulo. São Paulo tinha, no passado seu histórico, o combate de grandes incêndios que ocorreram na cidade. Então, o Corpo de Bombeiros daquele estado, ele foi se especializando, ele foi melhorando as suas instruções técnicas, a sua legislação. Então, o que aconteceu depois da Boate Kiss é que esses estados acordaram E virou referência, né? e virou referência. Então, se você ver a legislação hoje, nossa, antes da Boate Kiss era de uma forma, e a de hoje, ela é muito semelhante à do estado de São Paulo. Então, isso ocorreu, esse evento de atualização, de melhoria das instruções, né, de melhoria da legislação, deixar ela mais rigorosa. Os papéis de responsabilidade e competência mais específicos vieram após a tragédia e pegaram como modelo a legislação melhor que havia no país, no caso, São Paulo. Era exatamente isso aí que eu queria perguntar pra ti. O assunto sobre a Lei Kiss é uma lei de 2017, 4 anos após o incidente. Queria saber de ti exatamente isso. O que é que a lei trouxe de novo pra segurança predial? Pois bem, a gente viu aí que a legislação de São Paulo era mais técnica, mais rigorosa, mais completa, vamos dizer assim, frente a vários acontecimentos que aconteceram ao longo da história daquele estado e do estado vizinho também, porque entra também o Rio de Janeiro, né? Então, o que é que a gente pode dizer? Grandes incêndios ocorreram naquele estado, né? O primeiro grande incêndio foi até no Rio de Janeiro, na maior deles. 504 vítimas fatais. Do circo, né? Exatamente, o do circo. Norte-americano. Gran Circus norte-americano. Gran Circus norte-americano. Esse aí foi a maior tragédia. Sim. Da história do país, Da história até do hoje, país. foi a maior, em quantidade de vítimas. 504 vítimas. Foi em 61. Digamos aí numa edificação efêmera, né? Exatamente. Agora, grandes edificações, vamos lá, concreto. Então, temos aí o edifício Andraus, lá em São Paulo, 1972. Foram aí 16 mortos, mas a quantidade de feridos, né, chegou a 345. Foi bem emblemático, isso foi noticiado. O helicóptero passava no terraço do edifício e ficava ali de tempos em tempos pegando as pessoas e levando, né? Até
terrível. Foi realmente televisionado na época e chocou o país naquela época. Teve também o edifício Joelma, né? O Joelma, em São Paulo, foi terrível. Foi 2 ainda. anos depois, né, cara, o Joelma? 2 anos, 1974. 187 mortos. 300 feridos. Foi também televisionado e havia o horror. Esse aí foi chocante, cara. As imagens eram chocantes demais. O helicóptero chegava no terraço e as labaredas, o vento forte. E o fogo também causava muita turbulência no ar, o helicóptero tinha que se afastar. E as pessoas corriam no terraço de um lado pro outro. Se e jogavam, as pessoas, né, cara? se jogavam das janelas. A gente tem essas cenas. Pessoas que estavam ali, tiravam a roupa toda, né? Porque não aguentavam do calor. Queimaduras de primeiro, segundo, terceiro graus. Foi realmente aterrorizante e tudo começou com um curto-circuito de ar-condicionado. E esse incêndio é ainda hoje o segundo maior sinistro em Arranha-Céus, ficando só atrás do atentado às Torres Gêmeas. Bem, 187 pessoas, né? Depois teve aí, mais na frente, né? Já 2013, a Boate Kiss, né? Em Santa Maria, na parte norte lá do estado do Rio Grande do Sul. 235 mortos, né? E mais de 600 feridos. Eu tava vendo o documentário hoje, ele fala de 242, mas talvez tenha sido depois. Porque as pessoas ficaram internadas por um bom tempo ainda, né? Por muito tempo. Tá. Isso. Talvez não tenham entrado na contagem na época. Mas muitos feridos, né, cara? 636. Você vê, até pela quantidade de feridos, é um ambiente que o máximo de população indicada para esse ambiente estava muito acima, né, do normal. Eu não sei exatamente, mas eu acredito que deve ter sido mais de 1.500. Mais de 1.000 com certeza. Tem relatos de bater quase 2.000 pessoas dentro da boate em alguns dias. A superlotação parecia ser coisa corriqueira na Kiss, infelizmente. E a gente viu pelaquela maquete do documentário do Marcelo Canelas, que tá na Globoplay, que foi feito inclusive por uma das vítimas, né, que era impossível de se andar, de fazer qualquer coisa ali dentro. Angustiante. Pois é, realmente o processo envolve, né, como responsabilidade o dono do empreendimento por deixar essa ocupação ocorrer visando apenas lucro, né? Que você deixa uma população de edificação aumentar tanto assim. Penso que só pode estar envolvido ao lucro que está dentro ali. Com certeza esse é um dos fatores, e também o histórico da edificação traz uma série de reformas que visavam atender apenas a demanda de barulho em relação aos vizinhos, que reclamavam constantemente que a boate fazia muito barulho. E tudo que foi feito em termos de reforma foi focado apenas nesse aspecto, e acabaram por negligenciar várias questões de salubridade e de segurança, principalmente. Fazendo aqui um breve histórico, contextualização sobre o incidente. O fato aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, uma cidade universitária. Sim, tem o segundo maior acervo modernista, que ela foi feito pouco depois de Brasília. Né, cara, exatamente, eu tava vendo isso aí nas pesquisas. E aconteceu decorrência de uma fagulha, de uma ignição, de um fogo de artifício pirotécnico através da banda que tava tocando lá no palco, onde esse fogo atingiu material inflamável que tinha sido instalado algum tempo antes na boate, na pretensa finalidade de ajudar com a acústica do local. Inclusive, um pequeno adendo, Edson. Uma das classificações que a gente vê lá, carga de incêndio, risco de edificação, um dos itens lá é realmente isso, é o controle de materiais. Às vezes você faz o sistema de prevenção e combate com extintores, com sinalização, mas às vezes a edificação pede que você faça também um controle dos materiais envolvidos naquela edificação. Perfeito, exatamente. A ideia, como o Deus Leno já falou aqui, era exatamente você ter esse isolamento acústico com a vizinhança, para importunar menos a vizinhança, porque essa boate, ela foi inaugurada em 2009, ela passou aí 2 anos, de 2009 a 2011, tendo diversos tipos de problema com a vizinhança, por conta do barulho na região. E esse último ponto levanta uma questão de planejamento urbano, porque um estabelecimento como aquele estava inserido em uma área que causaria tantos problemas à população local, aos residentes, porque parece ser uma área predominantemente residencial. Deveria estar no PEDOT, né? Deveria constar no plano diretor que essa área não deveria abrigar estabelecimentos com essa finalidade. Essa finalidade já começa daí, né? O erro começa, inclusive, do próprio local. Né? Exatamente. Do local onde a boate se instalou, já que era um lugar eminentemente de residência, né? Não seria, de fato, um melhor local para a instalação de uma boate. Então, passou 2 anos tendo esses problemas com a vizinhança, e a partir de 2011, os donos lá, né, os sócios, começaram a implementar ações por conta própria, pontuais, ou seja, virou meio que um Frankenstein, né, em relação a materiais, fecharam todas as janelas. E, inclusive, fecharam as dos banheiros. Colocaram a aplicação de materiais inadequados no forro e em outros locais do ambiente, e a própria saída de emergência, que só era uma, e essa única saída de emergência ainda tinham diversas barras para você controlar o fluxo das pessoas, corrimão, e isso dificultou, inclusive, a saída das pessoas no caso do pânico. E os seguranças ainda seguraram as pessoas durante alguns minutos também, para não deixar sair. Então, na ideia leiga dos donos de resolver um problema de acústica, acabaram projetando um forno, praticamente, sem possibilidades alguma de evitar o alto grau de letalidade daquele incêndio,
né? Isso também vamos falar sobre a questão da própria orientação, a própria sinalização de emergência, que também poderia ter salvado várias vidas. Poderia, porque assim, mesmo na situação de estresse, tem um comportamento de manada, tem a falta de oxigênio, que você, sobre falta de oxigênio, sua capacidade de raciocínio diminui também. Total. Então você tem ali desorientação fácil, precisa de uma luz, às vezes não precisa nem estar legível, mas ele vê uma luz e do lado tem uma plaquinha verde. Vai te guiando. Vai guiando a pessoa. E assim, pessoal, você vai no restaurante, dá uma olhada, tem um extintor perto da entrada a 5 metros, tá sinalizado. Ainda tinha isso, né, cara? O extintor ainda estava vazio. Tava vazio. Olha, o extintor ele tem que ser recarregado, né? Mesmo que ele não seja utilizado, a carga, ela é refeita, né? Tem lá uma data de vencimento. Tem a data e a plaquinha. E há uma multa por cada unidade extintora que não está conforme, sabe? Então, realmente, pra você ver o grau que é de responsabilidade da pessoa com a vida alheia. Porque se você tem um restaurante, as pessoas vão lá, você é responsável pelas vidas daqueles clientes. Uma casa noturna, uma casa de shows, principalmente, né? Quanto mais fechado o espaço é, maior ainda a preocupação. Exatamente. A necessidade de renovação do ar, você tem que promover isso. Se você tem um ambiente que não tem a troca de ar adequada, ele está ali suscetível à proliferação de vírus, bactérias, fungos, material biológico, né? Isso aí também já seria em 1017, né? Muitas normas, muitos detalhes, mas que valem cada uma nossa atenção, porque no final das contas, a gente está tratando da vida e da segurança das pessoas. Você vê, ó, o arquiteto é norma. O desenho é só um negocinho lá no finalzinho. O Kaiser vai ser meu consultor de agora em diante. Nosso, pra qualquer dúvida. Pra tudo. Nossa. Pois é, cara, literatura tá aí pra você consultar, você que é técnico, você que é leigo. Sim, cara, sem dúvidas. E a cultura da prevenção, a cultura da segurança, ela tem que estar cada vez mais presente, tem que ser cada vez mais valorizada. Não só por nós arquitetos, mas também como por toda a população. Inclusive, entrar mais nessa conversa, ter essa cultura da segurança. Cultura da segurança de você como cidadão. Você que quer envelhecer na cidade. Você que quer envelhecer bem na cidade. O que é que a gente pode fazer para despertar essa cultura da segurança? Inclusive denunciar lugares que estejam em desacordo com a lei. Sei que nem todo mundo tem conhecimento da lei, de normas técnicas, mas, por exemplo, de repente algumas dicas. Vou até perguntar pro Deus Lendo, o que é que a gente pode fazer, Deus Lendo? Cara... Você que é um cara da rua. Ó quem fala aí. Só que não. Eu lembro que na época que aconteceu o acidente da Boate Kiss, eu fiquei realmente muito preocupado em lugares em que eu entrava de observar justamente extintores, rota de fuga, sinalização de emergência, se estava tudo bem sinalizado em volta do extintor, porque qualquer coisa denota o cuidado, né? Se a coisa estiver desgastada, se não estiver ali muito bem conservada, você já fica um pouco desconfiado. Eu acho que isso é uma coisa importante que você pode observar até como leigo também. É, correto. Olha, outro dia alguém me indagou sobre segurança nos estabelecimentos, né? Frente ao que ocorreu aí no restaurante que, infelizmente, incendiou e explodiu. No restaurante Vasto, em Teresina. Felizmente, nenhuma vítima fatal nesse caso. Por sorte, ocorreu no horário... ainda antes do sol nascer, tava fechado e tudo. O que acho que aconteceu ali foi realmente algum erro na canalização de gás, no GLP, e o GLP ele é mais pesado que o ar, né? Então ele vai se acumulando de baixo para cima. Como houve o vazamento, então passou a noite toda acumulando. Durante o dia, e acho que isso estava correto, a cozinha industrial lá, ela funciona com exaustor. Renovar o ar, né? Renova o ar, correto. Mas durante a noite não funciona. Então não havia nada que expulsasse o excesso de gás, de GLP. Então o gás foi se acumulando. Virou a noite acumulando, então o ambiente estava como se fosse uma bolsa de GLP ali no ponto de explodir. E aí qualquer fonte que fosse de ignição, né? Calor, né? Amanheceu o dia, tinha uma janela lá com insolação, vai aumentando um pouquinho a temperatura. Ou o cara acendeu a luz, o vigia quando chegou. Bem, algo foi de estopim e explodiu. A ignição. Houve a ignição, exatamente. E o nome correto até técnico seria realmente a ignição, porque houve geração de onda de choque. Tinha um trabalho de mestrado, um engenheiro que fez sobre o que acontece com as edificações quando recebe uma onda de choque. Então aí tem as alterações repentinas de pressão e de velocidade do ar que ocorre. E o interessante é que tem um efeito Venturi também. Então às vezes a gente chega a pensar que com a distância a energia diminui, mas às vezes por conta até de efeito Venturi, a reflexão se soma, como fosse ondas, né? Caramba! E aumenta o efeito disso. As ondas vão se empilhando, vão se comprimindo ali e ganham um potencial energético muito grande. E na hora da reflexão, elas voltam numa zona de baixa pressão. E aí elas ganham muita velocidade. Tanto até... Eu fui estudar mais explosivos, por exemplo, as novas bombas
bombas, elas têm um efeito maior porque a detonação dela não ocorre no impacto do solo, ocorre antes. A detonação acontece no ar, e as bombas atômicas se utilizam desse princípio justamente explodindo antes de tocar o solo. Esse foi um efeito que foi verificado justamente nos testes com esses artefatos. Porque as primeiras ondas, né, são emitidas e continuam a emissão, né, que são repetidas emissões, cada uma com uma energia um pouquinho menor, mas as primeiras são as maiores. Mas vai se somando, né? Baixa no solo, causa efeito, a reflexão daquilo vai se somar com as segundas ondas, e aí aquela onda vai aumentar ainda. Então você tem uma potencialização dos efeitos das ondas de choque. Mesmo a longas distâncias, né, cara? Justamente. Exatamente, o efeito é esse. É o máximo de destruição numa área maior. E é isso. Mas você estava falando do vasto em relação aos cuidados. Os cuidados, veja só. Aí eu falei lá no Twitter o seguinte, olha, o restaurante que você vai, o restaurante que você frequenta, dá uma olhada, tem uma plaquinha de saída, tem um extintor. Interessante notar que não é apenas ter um extintor, ele está desobstruído, ele está na altura correta, ele está sinalizado corretamente. Qualquer um, pessoal, pode ir lá no extintor e pegar a etiqueta. Ah, isso aqui está em dia, isso aqui está correto, porque não é apenas ter um extintor. Imagina, se você tem um extintor ali, há um motor que entrou em curto, há um quadro de energia que está ali em curto, está provocando ali um incêndio, você chega com um extintor de água, você está muito equivocado. E assim, não é obrigação sua saber que tipo de classe de fogo é aquele, qual é o melhor extintor para debelar aquele tipo de princípio de incêndio, né, de acordo com a origem dele. Então, dá uma olhada, vê se tem os equipamentos, vê se o extintor está lá desobstruído, porque é comum, por exemplo, lojas de varejo, eu vi muito isso. Você chega na loja, tem um extintor, mas na frente do extintor tem uma arara. Ótimo, né? É foda, cara. Ó, vê só, por que existe aquele quadradozinho amarelo com a borda vermelha embaixo de cada extintor? Pessoal, quando um ambiente está ali aquecido, tá em incêndio, o excesso de fumaça que se acumula em cima porque o ar tá quente, né, e vem aumentando e baixando, é normal, e o treinado faz isso facilmente, ele vai engatinhando. Então ele perdeu a visão de onde tá o extintor, mas ele tá vendo onde tá a sinalização. É pra isso que serve. É o recomendado, né? Quando você tá num caso de incêndio, você fica mais próximo do solo. Isso, porque ali tem uma quantidade melhor ainda de oxigênio pra você respirar. Então você consegue se deslocar sem se cansar muito, consegue visualizar ainda alguma coisa. Então aquela sinalização ali embaixo, aí se você chegou, se eu levanto a mão, eu vou achar um extintor. E é assim que acontece. Perfeito. Tudo tem um motivo. Mas talvez uma das principais observações que quem entra no ambiente, de repente, seria entender as saídas de emergência. Que também foi um dos complicadores lá no caso da Kiss, né? Porque só tinha uma. Inadequada, né? Inclusive. Quando eu chego num restaurante novo, algum lugar novo, eu olho, sempre olho. E eu costumo sentar apontado pra saída. Sempre ficam de frente pra saída, né? Entender também onde estão essas saídas, né, cara? Deveria ser parte da cultura das pessoas como um todo. Aprendido até nas escolas. Até em filme americano a gente vê isso. O pessoal da escola, ele aprende, em situação de emergência, a gente vê aqueles ensaios, né? Olha, vamos fazer hoje um ensaio de emergência. O cara bate lá o diretor, e aí vai todo mundo simulando como seria a evacuação em caso de incêndio. Isso não é feito aqui no país, deveria ser feito. Isso aí faz parte da cultura da segurança, né, cara? Sim, da prevenção, né? Isso, então o que acontece? Todos esses locais de grande afluxo de pessoas, olha, templos, igrejas, lojas, escolas, todos esses locais, os funcionários e as pessoas que frequentam, né, estão ali naquela edificação, deveriam saber, olha, em caso de incêndio, qual é que é a minha rota de fuga. Esse treinamento eu também concordo que deveria ser algo corriqueiro nas nossas vidas. Mas voltando aqui pro caso da Boate Kiss, eu queria saber como vocês sentiram na época o acidente, onde vocês estavam, qual foi o sentimento de vocês e como é que vocês revisitam esse momento hoje em dia? Minha primeira reação, naquele momento ali, foi pensar assim, por eu ter algum contato, ter tido, né, algum contato com algumas pessoas lá do Corpo de Bombeiros, fiz pós-graduação com uma pessoa lá do Corpo de Bombeiros, então eu tenho muita afinidade. É da casa. E são pessoas incríveis, o cara tá ali à disposição. Pra você entrar num lugar que tá pegando fogo e entrar com calma, com técnica, com perícia, é realmente admirável. Então, a minha reação foi primeiro pensar nesse pessoal, assim, caramba, como se deu? Foi apresentado para eles, o corpo técnico analisou aqueles projetos. Segunda etapa, né? O pessoal da prefeitura liberou o alvará de funcionamento daquele local, havia licença para funcionamento, sabe? Então, vários pensamentos ocorreram naquele momento. Veio logo em seguida, né, algum tempo depois, uma melhoria da legislação de prevenção e combate a incêndio aos estados. Aí você vê, novamente, o brasileiro, ele não aprendeu por precaução, aprendeu por consequência, por correção, aprendeu da forma mais cara que poderia ser, que é perdendo vidas. É um episódio que fez a gente melhorar as legislações, né, as instruções técnicas, mas poderia ter sido feito isso com uma conta muito menor, né, porque se uma vida, uma só, não tem preço, imagina aquela quantidade de pessoas que perderam ali seus familiares, né, então é um evento triste na nossa história,
mas que, apesar de ter servido de aprendizado, mas foi a forma pior do aprendizado. Foi a tragédia, é o pós-tragédia. Então, essa parte aí realmente a gente não pode esquecer e melhorar outros pontos, né? Porque não tem apenas prevenção e combate a incêndio, tem vários outros pontos que o arquiteto está ali dentro da área dele e que você pode trabalhar preventivamente. A gente falou aqui de marquises perigosas, de prédios abandonados, edificações que estão em risco e que o governo está ainda em estado de inação. Cara, é tudo meio dormente, né? Parece que falta ação. Quantas vidas poderiam, né, ser preservadas? Muitas vidas, com certeza. Em relação ao fato em si, né, Deusleno? Na época, 2013, eu lembro quando a gente soube dessa notícia, eu tava em viagem pra Poeiras, se não me engano. Tava saindo de viagem quando eu soube desse fato. E, cara, fiquei muito triste, mas eu lembro muito bem que o número de vítimas no começo, eu lembro por conta também do documentário que eu assisti recentemente, a primeira notícia foi dada lá no Esporte Espetacular. 50 pessoas, 50 vítimas, depois subiu pra 90. Quando eu cheguei de viagem, já esse número tinha triplicado, sei lá quantas pessoas já estavam confirmadas com óbito. E fiquei, de fato, apreensivo exatamente nos lugares onde eu costumava frequentar na época, né? Eu ficava, cara, será que esse espaço aqui tá de acordo? Será que alguém veio vistoriar? Eu lembro que teve uma onda de fiscalização nesse período, porém o tempo vai passando, a gente vê a coisa esfriando. Agora, novamente, nós estamos conversando sobre o fato que completou 10 anos, né? E aí eu vejo que teve, como você falou, uma evolução na legislação, mas de fato a ação é o que importa. Não importa o que tá no papel, importa se aquilo ali é tirado do papel. E é essa a minha preocupação hoje. Depois de 10 anos, será que essas lições não foram aprendidas? Lições sempre ficam, eu acredito. A questão é a velocidade com que as mudanças são feitas. A gente costuma sentir que quer as mudanças pro nosso tempo, pra nós mesmos, mas tudo acontece mais lento que nossas expectativas e num tempo que não é linear como a gente gostaria que fosse, como a gente tem a ilusão que é. E é isso. Mas falando do caso da Kiss, eu lembro que eu comecei a ver as notícias ainda de madrugada naquele dia. Tu tava ligado, né? Tava acordado em casa, tava ligado. E as notícias eram muito desencontradas. Só na manhã do dia seguinte é que a gente foi realmente ter a noção O que tava acontecendo? do tamanho que era aquilo, do tamanho que era realmente uma tragédia, né, cara? E vendo aquelas imagens ali de pessoas tentando abrir buracos ali na parede, né? Aquele desespero todo, cara. Vale, foi agoniante, né, cara? Muita gente na rua, corpos espalhados na calçada a perder de vista, cara. Era uma época da minha vida que eu tava realmente, de fato, frequentando mais a rua, né, baladas. Hoje não, já tô com outro tipo de cotidiano pra mim, mas... Sim, era uma coisa que impactou a gente também por causa disso, né? Porque na época que a gente frequentava muito bar, assim, pub, essas coisas. Isso. Lugares, assim, fechados, com música também, a gente se identificou muito, né? Com a situação. E a gente também trabalhava com banda, né, Deus, né? Sim, também. Era, né? Não tem mais nada. Não temos mais. Não, a gente tem um podcast agora. A gente largou. Mas enfim, a gente teve um período que a gente estava envolvido com banda, então a gente tinha muitos amigos que tocavam em banda e eventos também. Exatamente. Aí olhando aqui pelo prisma aqui do Kaiser, né, ele pensando como foi o atendimento do Corpo de Bombeiros, eu lembro já o contrário, como foi essa confusão desse show pirotécnico e essa espuma que colocaram sobre o palco que não tinha nada a ver. E o extintor que tinha lá do lado não funcionava. O extintor tava vazio. Ai, caramba. O próprio cantor tentou apagar o fogo. Ele conseguia encostar a mão no teto do palco onde começou o incêndio. Exatamente, a chama foi mais alta, né? Pegou bem fácil no forro, porque ela abaixo, tinha 2,50 metros e o cantor era bem alto. Te interrompi aí, mas pode continuar. Não, era isso, cara. Eu me senti realmente, assim, muito tocado, pareceu algo, assim, bem próximo de mim, por conta de tudo que tu falou ainda há pouco. Porque a gente frequentava esse tipo de lugar, a gente teve banda, a gente frequentava à noite, chegamos a fazer eventos, e isso tudo me deu uma sensação de muita proximidade com todas aquelas pessoas que estavam passando por aquilo. E outra coisa também que eu fiquei pensando é que, cara, como muita coisa teve que dar errado pra que aquele resultado fosse tão trágico. Foi um conjunto. A gente chama na segurança do trabalho o horizonte de eventos e também a árvore de riscos. Você tem um erro aqui, desencadeia em outro. Vai se somando, processo né? de desencadeamento. Aí você vai somando e o efeito daquilo ali, às vezes, é pior. É uma cascata. Efeito cascata. Mas o que eu considero realmente importante a gente tirar de tudo isso é que a gente realmente precisa muito de uma cultura de prevenção, de estabelecer mesmo essa cultura, para que casos tão absurdos assim não voltem a acontecer nessas proporções. Cultura de segurança. E nós, como arquitetos, temos isso em mente e colocar sempre isso em prática, da maneira mais natural possível. E lembrar que a gente, uma ação nossa pode afetar o vizinho, pode afetar o outro. Sim, né? sim. Correto. Também concordo com tudo isso que vocês falaram. Realmente, a gente tem que sair da inação e da correção e sermos mais prevenção, né? Mais preventivos, mais prevencionistas. E que se for pra errar,
que cometamos novos erros e não ficar errando naquilo que a gente já sabe como evitar. Tô aqui só reflexivo. Bom, eu queria agradecer imensamente ao nosso amigo Kaiser, contemporâneo aqui de Federal, da Universidade Federal do Piauí, por ter nos concedido essa presença dele aqui hoje. Valiosíssima. E ter trazido pra gente aqui todas as informações técnicas em uma verdadeira aula sobre segurança predial, sobre segurança de edificações. Espero revê-lo novamente, quem sabe fazendo consultorias para projetos nossos aqui do escritório, melhorando os nossos projetos e aumentando a segurança dos clientes em geral. Queria só pedir desculpas, às vezes o palavreado é um pouco técnico, né? Ele tem um léxico do arquiteto legalista, né? Mas a gente chamou a pessoa certa, porque esse episódio, a gente queria que fosse um episódio técnico, um episódio que pudesse passar mais informações como uma forma de também ajudar as pessoas, os leigos e os profissionais a se atentarem mais para essa discussão. Exatamente. Então, de fato, teria que ser alguém capacitado. Muito obrigado pela sua generosa participação junto com a gente aqui no Arquibancada. Eu tenho certeza que nossa audiência vai adorar esse conteúdo para ser ouvido e reouvido futuramente. Obrigado. Queria agradecer ao espaço. São amigos aqui, olha, todo mundo aqui se topava lá na UFP. Direto. Exatamente. E a gente tá se topando aqui anos depois, né? Sempre. Um ótimo reencontro. O que é saudável. Cada um tem um conhecimento mais específico que soma com o do outro e vai melhorando aqui a qualidade. Fica bom, né? Que de conversa. Eu mesmo aprendi bastante hoje. Também, sempre aqui. Bem, eu gostaria de deixar como mensagem final vamos ser mais prevencionistas, né? Se você tem filho na escola, a gente vê os filmes americanos, né? Sempre tem aquele ensaio de incêndio, como é que faz a evacuação do prédio. Atualmente eu não sei se as escolas aqui em Teresina fazem esse tipo de ação, mas veja, a sementinha prevencionista, ela deve ser colocada lá na tenra idade. A criancinha pequena, se ela começa a aprender que tem normas que vão proteger ela, assim que sai da escola, quando entra no supermercado, ela sempre vai olhar assim, aqui é protegido, aqui é um local seguro. Esses reflexos vão perdurar na vida inteira da pessoa. É verdade. No próprio trabalho dela, nas peculiaridades da profissão que ela escolheu, ela também vai ser prevencionista ali. Então, ajuda a coletividade como um todo. Ela vai ser um professor prevencionista, vai ser um médico prevencionista, um bombeiro. Vai ser um bombeiro prevencionista, sabe? Um funcionário público, um legislador. Um legislador prevencionista. Então, o ganho para a sociedade, quando a sementinha é plantada lá na eternidade, é sempre melhor. Mas para o docente, os efeitos são mais longos, duradouros e mais extensos. Exatamente, todos ganhamos. Kaiser, eu queria realmente agradecer tua presença aqui, muito bom revê-lo novamente depois de tantos anos e, cara, eu tô realmente muito grato pela sua presença, pela sua generosidade, pelo tempo e conhecimento. E realmente, tomara que esse episódio tenha a função que a gente realmente queria destinar a ele, né, de que é ter uma discussão e uma reflexão, né, causar reflexões a respeito disso tudo que aconteceu e que ajude outras pessoas, tanto leigas como também profissionais e alunos da arquitetura e da construção civil também como um todo, a fazer sempre o melhor e mais seguro possível. E como a gente não sabe também o alcance que um podcast pode ter, eu queria deixar bem aqui a nossa solidariedade, o nosso respeito às famílias de todas as vítimas dessa grande tragédia que comoveu não só o Brasil, mas o mundo inteiro, em Santa Maria, na Boate Kiss. E que nós não fiquemos apenas na comoção. E que a partir disso, também em sinal de respeito, possamos cada vez mais construir cidades e edificações mais seguras e que possam proteger as pessoas dessas grandes tragédias. Bem lembrado, Desleno. Então, um abraço aí a todos. Sempre estarei aqui disponível. Nós aqui como profissionais, os ouvintes nas suas profissões, mesmo que não seja dentro da construção civil, do projeto, que sejam mais atentos, mais prevencionistas e que se informem mais, informem nos meios legais, meios oficiais, esquecer tiazinha do Zap. Busquem boas fontes. Boas fontes. Ouçam bons podcasts. Ouçam Arquibancada. Bons podcasts. E um abraço em todos. Um abraço, cara. Um abraço, abração, cara. velho. Valeu. Foi muito bom. Obrigado. Valeu, cara. Um abraço, pessoal.